Nós estamos fazendo esse evento aqui porque é a casa do passarinheiro, mas vamos precisar que o pessoal colabore e faça silêncio. Nós temos pessoas que vieram de todos os cantos de Santa Catarina para participar desse debate, então nós vamos transformar isso no espaço mais produtivo possível e vamos pedir encarecidamente para o pessoal fazer silêncio, para que a gente possa ouvir quem está aqui e principalmente ouvir o passarinheiro que quer resolver o seu problema. Eu solicito o pessoal da assessoria que coloque o microfone mais aqui na frente. Mais aqui na frente. Esse microfone ali, isso. E já convido para compor a mesa as autoridades convidadas. A Sheila não está. Certo. O diretor-geral da Confederação Brasileira dos Criadores de Pássaros Nativos, COBRA, Sebastião Roberto da Silva Sobrinho. O presidente da Federação da Ornitologia do Estado de Santa Catarina, Felipe Linhares. O senhor gestor regional da SIDASC, senhor Ali Schlenhauser, é isso? É isso? Mais ou menos, né? Schlenhausen, é isso? Schlangenhaufen, muito bem. A senhora diretora de Qualidade e Defesa Agropecuária da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Daniela Carneiro do Carmo, neste ato representando o secretário Valdir Colato. Você chama os deputados? Sim. Por favor. O excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa, deputado, meu amigo particular, deputado Camilo Martins. Convido para fazer também o uso da mesa, junto conosco aqui o deputado estadual da Assembleia Legislativa, o deputado Marcos da Rosa. Também para estar conosco, nosso querido coordenador da região do Vale do Itajaí, deputado Emerson Stein. O senhor presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, nesse ato representando todos os vereadores, vereador Maurício Gol. Eu consulto se a Sheila Meirelles se encontra. Sheila Meirelles, presidente do Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina, não está presente. Convido para fazer parte da mesa o superintendente do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Lourenço. Representante do superintendente do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Lourenço. Salva de palmas. O comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina, nosso querido coronel Robertson Xavier Neves. E deixei para chamar, por último, propositalmente, a pessoa que tem mais identidade com a pauta, deputado federal, efetivamente representante da categoria, sujeito que se preocupa o tempo inteiro com as pautas
dos passarinheiros de Santa Catarina, nosso querido deputado federal Daci de Matos, que eu saúdo com uma grande salva de palmas. Vamos chegar um pouquinho para botar o Darcy aqui. Ô Darcy, traz para a cadeira assim. Não, você acha que é assim. Muito baixo aqui. Desculpa. A nossa audiência pública foi aprovada pela Assembleia Legislativa e pela Comissão de Assuntos da Agricultura para tratar dos efeitos da Portaria 572, de 29 de março de 2023, do Ministério da Agricultura e Pecuária, expedida pelo ministro Irajá Lacerda, no dia 29 de março de 2023, que suspende em todo o território nacional a realização e exposições de torneios, feiras e demais eventos como aglomeração de aves, aí incluído os pássaros. E a portaria conjunta SAR-IMA, número 16 de 2023, de 24 de 2 de 2023, expedida pelo secretário de Agricultura e Pesca, Desenvolvimento Rural, que resolve suspender em todo o território catarinense os torneios homotilógicos e a participação de qualquer espécie de aves em eventos por um período de 90 dias a contar da publicação dessa portaria que foi renovada. Informo a todos os presentes a certificação de recebimento pelo Instituto do Meio Ambiente de ofícios expedidos por essa comissão, convidando-os para participar da referida audiência. Os ofícios voltaram sem resposta. O IBAMA não apresentou representante. Informo também o recebimento por parte do MAPA de Santa Catarina, do gabinete do senhor Sérgio Horácio da Silva Filho, a fim de que atendesse o pedido para participar dessa audiência. O MAPA não mandou representante. Comunico o ofício na mesa, expedido pelo secretário Valdir Colato, secretário de Agricultura, o qual apresenta a diretora de Qualidade e Defesa Pecuária, Daniela Carneiro Carmo, para representá-lo nessa audiência. Saúdo também a presença do gerente regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, senhor Sérgio Luiz Malburger, nesse ato representado pelo presidente, representando o presidente Dirceu Leite. Registro a presença do eminente vereador da cidade de Blumenau, também meu amigo particular, vereador Adriano Pereira. Registro a presença do Diego Correia, vereador do município de Governador Celso Ramos. Registro a presença do vereador Helder Angélica, vereador do município de Governador Celso Ramos. Registro a presença do senhor Arcendino José Cirino, vereador do município de Palhoça. Registro a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Gaspar,
nosso querido vereador José Melato. Registro a presença do excelentíssimo senhor secretário adjunto do Meio Ambiente do município de Blumenau, nosso querido amigo Afonso Espíndola, nesse ato representando Sua Excelência o prefeito Mário Hildebrand. Registro a presença do senhor Rafael Cunha, nesse ato representando o gabinete do vereador do município de Itajaí, Marcelo Werner. Registro que o vereador Marcelo Werner me mandou uma mensagem agora à tarde, parabenizando pela realização da audiência. Do presidente da Associação de Preservação e Reprodução de Animais do Meio Ambiente Brasileiro, Tiago César Melo. Do presidente da Sociedade Ornitológica da Costa Esmeralda, do município de Camboriú, João de Melo Neto. Do senhor presidente do Clube de Ornitofílico de São Bento do Sul, que nos honra com a sua presença, Dionísio Franco. Do presidente da Associação dos Criadores de Pássaros, de Lauro Miller. Uma salva de palmas para o pessoal que veio lá de Lauro Miller. Se vem aqui. Senhor Pedro Luiz Machado, presidente da Associação Blumenauense de Criadores e Mantenedores de Pássaros, senhor Ademar Daniel Zou. Senhor presidente do Clube de Brusque, amantes do coleirinho, Everton Reis. Senhor presidente da Associação de Criadores de Pássaros do município de Palhoça, Valmir José Elansen. Presidente da Sociedade Ornitológica do município de São João Batista, Rogério Luiz Cepote. Do presidente do Clube de Ornitorílico do município de Biguaçu, Sérgio Ivan Lunardi. Senhor presidente da Associação Ornitológica Gasparense, Rabo de Amarante, e da Sociedade Amigos de Alfredo Wagner, Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente da Federação Ornitológica Catarinense, Alexandre Tonetti. Uma salva de palmas para o Alexandre Tonetti. Presidente da Associação de Criadores de Pássaros do município de Joinville, Carlos César da Cunha. Registro que eu recebi um telefonema agora há pouco do deputado Sargento Lima, dizendo que está a caminho da nossa audiência. Presidente da Federação das Entidades de Ornitolofilia do Estado do Rio Grande do Sul, Nelson Arué. Alguém também solicita uma grande salva de palmas, veio do Rio Grande do Sul. Presidente da Associação Joinvilense de Ornitologia, Aristide Paterno. Do presidente da Associação de União de Criadores de Pássaros do município de Tubarão e da Associação de Criadores de Pássaros do município de Capivari de Baixo. Uma salva de palmas também para todos. O Silvio Eunei Cardoso Mendes, presidente da Associação dos Criadores de Pássaros de Fraiburgo e do meio oeste catarinense, Marcos Fiori. Também merece uma salva de palmas. O presidente da Associação de Criadores de Pássaros do Vale, Mauro Micheletto. Do senhor vice-presidente da Associação Rio Sulense de Ornitologia, Oswaldo Schaffer. Do senhor associado da Sociedade Amigos do Curió, do município de Florianópolis, Oswaldo Corsino Vieira. Nesse ato, representando o presidente Cláudio Luiz da Silva. Do médico veterinário da SIDASC, Dr. Augusto Enéas. Do presidente da Associação de Criadores de Curió do município de Itajaí, Carlos Eduardo Lourenço. E, por fim, do presidente da Câmara de Vereadores do município de Governador Celso Ramos, vereador Pedro Augusto da Cunha. Então, saudados todos aqueles que se apresentaram
à nossa mesa. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Eu recebi informação que tem o pessoal de Chapecó, é isso? Isso. Aí, uma salva de palmas, pessoal de Chapecó. Muito bem. Então, sintam-se todos livres, à vontade, para poder discutir aqui a nossa pauta. Sejam todos muito bem-vindos. Essa audiência pública tem por objetivo debater acerca da suspensão dos torneios e exposição de pássaros em Santa Catarina. Em março desse ano, 2 portarias suspenderam todos os torneios de cantos e exposições de pássaros, além da participação de aves em exposições agropecuárias. Uma portaria estadual, assinada pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Instituto Meio Ambiente, IMA, e a outra, editada pelo Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. A suspensão valeria por 90 dias, como parte da prevenção contra a doença influenza aviária, após a notificação de casos em 8 países. Passados quase 7 meses, ainda pairam dúvidas sobre a prorrogação, liberação ou suspensão entre os criadores de pássaros. Em julho de 2019, o Sistema de Cadastro de Criadores Amadoristas de Passarinheiros do Instituto Meio Ambiente registrou 27 mil criadores cadastrados em Santa Catarina, sendo mais de 5 mil só na região de Blumenau. Juntos, eles mantêm a atividade e participam significativamente para a continuidade da espécie em todo o estado de Santa Catarina. Composta a mesa, declaro então aberta a nossa audiência pública. E para dar início, convido, desde já, o presidente da Associação Nacional para fazer uso da palavra pelo tempo que achar necessário. Você quer falar lá? Lá? Quer falar aqui? Melhor, fala lá. Depois eu levo você. Depois eu levo você. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar, representando todas as autoridades estaduais, aí o deputado Ivanates, pela iniciativa. Gostaria de cumprimentar nosso querido deputado federal Darcy de Matos, um excelente companheiro que representa muito bem os criadores de Santa Catarina e todo o Brasil. Estamos de mãos dadas em Brasília, desenvolvendo uma atividade muito importante para a continuidade e sustentabilidade da nossa atividade. Gostaria de cumprimentar o Dr. Felipe, presidente da FOESC, e agradecer pela oportunidade de poder estar nesse momento ímpar aqui, reunindo a grande maioria dos criadores de Santa Catarina, demonstrando união, demonstrando a nossa força e tendo a oportunidade de dialogar e debater sobre o atual cenário que interrompe as atividades sociocultural nossa, que é o nosso hobby, os torneios. Então é um momento muito importante. Eu gostaria de passar a palavra para o Felipe fazer a abertura formal e depois, tecnicamente, a gente vai estar à disposição para poder fazer toda a explanação do que está acontecendo no cenário federal, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas. Senhoras e senhores, a todos, muito boa noite. Antes de iniciar, eu queria dar um comunicado triste. Com muito pesar, a gente acaba de receber a informação do falecimento do grande criador de pássaros do sul do estado, Toninho Colonial, que estava vindo para cá, no seu automóvel, sofreu um acidente e veio a falecer. Então, nesse momento, eu peço a todos um minuto de silêncio para que a gente possa respeitar
esse grande amigo, colega, passarinheiro de Tubarão, do sul do país, que muito honrou e dignificou a nossa atividade. Então, senhor presidente Ivanatos, com a sua permissão, eu peço 1 minuto de silêncio por esse grande criador que vai fazer muita falta para todos os catarinenses. Uma salva de palmas, pessoal. Ney, por favor, transmita a todos de Tubarão e de toda a região sul o nosso pesar, o nosso sentimento e que a família e todos os amigos possam ficar confortados nesse momento de dor. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer imensamente à Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Ivanatos, da qual cumprimento todos os demais deputados aqui da mesa. Cumprimentar o deputado federal Darcy de Matos, nossa maior liderança em Brasília, não só de Santa Catarina, mas do país. O país depende muito do trabalho do deputado Darcy de Matos lá em Brasília. Agradecer a todos os órgãos públicos aqui presentes, na pessoa da doutora Daniela e do comandante da Polícia Militar Ambiental, que nos honram com a sua presença. Cumprimentar também toda a diretoria da ABC Pássaros e de todos os clubes e associações que aqui estão presentes. Vejo muitos amigos, presidentes, diretores, pessoas que muito honram e são muito importantes para nós aqui no estado de Santa Catarina. Queria também fazer um agradecimento especial a todas as entidades aqui presentes, a COBRAP, a FOC, a Federação Ornitológica Catarinense, que cuida e representa os criadores de aves exóticas de Santa Catarina. Agradecer a Prefeitura de Blumenau, a Câmara de Vereadores, e, por fim, cumprimentar todos vocês, criadores, que estão aqui presentes. E hoje é um momento histórico. A gente está aqui hoje para debater, para cobrar dos nossos órgãos, dos nossos representantes, um empenho, algo que seja positivo para resolver esse problema. Talvez seja o pior momento que a nossa categoria, que a nossa atividade de criadores de pássaros atravessa em toda a sua história. Nesse momento em que a gente tem a suspensão dos eventos e torneios com pássaros e também a suspensão das transferências de passeriformes entre criadores. É um momento delicado, um momento difícil e que somente a união, a organização e a força, como a gente está fazendo aqui hoje, somente assim a gente vai conseguir resolver e dar um passo à frente para que todos saiam daqui com algo positivo para o futuro. E somente, meus amigos, com força e união a gente vai sair desse problema. Nunca é demais falar, nunca é demais lembrar que a nossa atividade é legal, é uma atividade que preserva as espécies nativas, é uma atividade que aquece a economia, que faz girar a roda econômica do nosso estado. Muita gente vive e depende direta e indiretamente da atividade que a gente executa de forma amadora ou comercial. Muitos têm agropecuárias, muitos têm fábrica de gaiolas, muitos prestam serviços de variadas formas, e a gente não pode esquecer isso, que além de legal, além de preservacionista, a nossa atividade é sim relevante. Como bem lembrou o deputado Ivanatos, hoje nós somos quase 28 mil criadores,
divididos em 34 clubes, uma federação que faz parte de um sistema confederativo forte. E temos, além desses deputados estaduais, que são brilhantes e que hoje nos honram, e aqui eu falo do meu amigo deputado Camilo, que é meu colega, que foi meu chefe, prefeito lá em Palhoça. Eu sou procurador do município, ele foi meu chefe, foi o melhor prefeito que Palhoça já teve. E falo também do deputado Emerson, do deputado Rosa, do deputado Ivan Nats. E a gente tem, meus amigos, um deputado federal, que é o Darcy de Matos, que é uma pessoa, como eu já disse, que é importante não só para Santa Catarina, mas para todo o país. E foi realmente uma bênção tê-lo de novo lá em Brasília, lutando por nós. E hoje, meus amigos, a gente vem aqui para tratar de uma questão que está beirando o insustentável, que é a suspensão dos torneios. Por conta da gripe aviária, como todos sabem, nós tivemos a nossa atividade suspensa, inicialmente por uma portaria que deixou um prazo, fixou um prazo de 90 dias, que depois esse prazo foi prorrogado e que hoje a gente está com um prazo indeterminado de suspensão. O nosso problema, senhores deputados, não é o governo do Estado. O governo do Estado sempre foi parceiro. A gente sempre teve acesso aos órgãos, aos políticos, aos representantes, à Polícia Militar Ambiental, ao IMA, à Secretaria de Agricultura. A gente sempre teve acesso, a gente sempre teve um contato próximo. O nosso problema hoje é em Brasília. E qual que eu acredito, presidente, que é o nosso papel hoje? É a gente reunir informações, a gente reunir o máximo de subsídios técnicos, mostrar para todos os representantes dos órgãos, representantes políticos que estão aqui, que é possível sim a gente realizar torneios, é possível sim a gente realizar eventos com um controle de biossegurança que seja adequado e que seja condizente com a gripe aviária. Com todo respeito, a gente sabe que a gripe aviária é um problema nacional que gera muita preocupação, especialmente entre criadores de frango, o pessoal, o Santa Catarina é um dos maiores exportadores do Brasil de frango, da cadeia produtiva, isso é muito importante para o Estado, mas a gente acredita que a gripe aviária, ela não é impeditivo para a gente continuar a nossa atividade de torneio, de eventos, de criação. A gente acredita que com um protocolo de biossegurança bem definido, a gente pode sim realizar nossos eventos e a liberação imediata. Então a gente clama a todos os órgãos aqui envolvidos, aos nossos representantes políticos, e hoje, como eu disse, nós estamos muito bem representados, que em conjunto a gente busque o governo do Estado, a gente busque o Ministério da Agricultura lá em Brasília, o IBAMA, para que a gente tenha esse protocolo estabelecido e para que a gente tenha uma liberação o quanto antes dos torneios. A gente está chegando ao insustentável, a nossa atividade ela está morrendo aos poucos, infelizmente, e o pior, quem não faz torneio legal, torneio regular, infelizmente, a gente acaba vendo que fortalece a clandestinidade, fortalece a irregularidade, e não é isso que a gente quer. A gente quer atuar de forma legal, a gente precisa voltar a ter os nossos eventos, a ter a nossa atividade prontamente restabelecida. Então, eu conto muito com essa audiência, eu conto muito com todos vocês. A gente tem que pressionar o governo, a gente tem que pressionar Brasília para que a gente tenha esse protocolo e para que a gente tenha o retorno dos torneios o quanto antes. E tomara que hoje seja uma oportunidade excelente para que a gente possa debater, dialogar e cada vez mais buscar benefício para todos nós. Muito obrigado. É importante que a gente registre a presença de todos os representantes aqui para mostrar a nossa força. Registro então a presença do presidente da Associação de Criadores de Pássaros do município de Tijucas, o Wagner Felizardo. Registro também a presença do presidente da Associação de Criadores de Pássaros do município de Canelinha, Valmor Simas.
Registro a presença do associado do Criatório de São José, da cidade de Curitiba, no Paraná, Joel Cruz. Também uma grande salva de palmas ao pessoal do Paraná. O presidente da Associação do Vale do Itapocu de Preservação de Pássaros Nativos do município de Jaraguá do Sul, João Paulo de Oliveira. E do senhor Márcio Pedroso de Chapecó, que a gente já fez uma referência aqui. Antes de passar a palavra ao deputado Darcy, queria esclarecer para vocês, vocês receberam esse papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui é a lista de presença. É importante que todo mundo faça o seu registro de presença através desse QR Code, porque ele vai fazer parte da nossa lista de encaminhamento do que vai acontecer daqui para frente, e também para mostrar o número de pessoas que esteve aqui. É muito fácil. Só pegar o celular, vocês sabem, apontar o celular da máquina fotográfica para o QR Code, que vai abrir um cadastro, é só vocês botarem o nome e responder. Quem não puder fazer isso aqui, leva o papelzinho e faz em casa. É por esse documento que nós vamos mostrar a presença de cada um de vocês aqui na ata, certo? Não tem muito segredo. Só apontar o celular para esse equipamento e vai registrar a presença no nosso evento. É muito importante o registro da presença de cada um de vocês. Eu passo agora a palavra ao nosso grande deputado, representante da causa, o deputado Darcy de Matos. Boa noite, pessoal. Eu quero saudar com grande alegria e com muito respeito todos os senhores e senhoras passarinheiros de Santa Catarina. Saudar o deputado Ivan Nats, que preside a Comissão de Trabalho e que propôs, através da Comissão da Agricultura, essa audiência pertinente a um tema tão importante que diz respeito à realização dos torneios que estão proibidos no Estado e no Brasil. O Ivan sempre teve uma ligação com o setor, com o segmento, né, Felipe? Desde quando presidiu a Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O Batata, a sua equipe mobilizando, correndo atrás, junto com a assessoria da Alesc, estão de parabéns e uma salva de palmas a vocês que organizaram esse evento. E nós estamos aqui com o Emerson de Porto Belo, que é quase passarinheiro também. Ali tem muitos passarinheiros em Porto Belo. Com o Camilo, que já é passarinheiro, só não disse o que ele cria ainda. A Palhoça. E o Marcos Rosa aqui de Blumenau. Onde é que está o Marcos? Um abraço ao Marcos, que se junta a nós. O gesto dele ter vindo aqui é muito importante, porque está junto na causa. Muitos talvez não vieram, porque esse tema ainda é um tema que tem muita gente que não entende e que fala mal. Então, parabéns aos parlamentares que estão aqui. E aí citar os vereadores, demais autoridades, presidente da Câmara, e ao doutor Felipe. Não adianta você só estar na causa. Para dirigir uma entidade, você tem que entender, você tem que ter argumento, você tem que, além de gostar, tem que ter conhecimento técnico. E o doutor Felipe tem. Ele é advogado, ele é procurador, ele é jurista, ele gosta, ele entende. E quando eu toquei a lei 17.491, que foi aprovado na Assembleia, que derrubou o GTA, o único estado do Brasil, em 2018, esse projeto foi levado para a Assembleia pelas mãos do João e do doutor Felipe. Ele é um grande presidente da nossa federação. Uma salva de palmas ao Felipe. Pessoal, e aqui está esse cara aqui, o Sebastião, tá? Quietinho, simples, humilde. O Sebastião é a nossa autoridade nacional. É o cara que entende, é o cara que corre atrás, é o cara que faz o contato com os senadores, com os deputados, é o cara que me orienta lá em Brasília. Amanhã, por exemplo, ele vai estar à tarde com os veterinários do MAPA, que trataram tecnicamente dessa questão aí
de sanidade que proibiram os torneios, né, Felipe, para tratar tecnicamente, e ele e nós estamos muito esperançosos com o resultado dessa reunião, que o Sebastião vai estar tocando, conduzindo, lá no mapa amanhã à tarde. E aí ele falou no meu ouvido: você conhece o ministro da Agricultura? Eu falei: não só conheço, como é meu amigo, o Fávero, do meu partido. Se eu ligar para ele aqui, ele me atende. Então, você me diz o que eu tenho que falar com o Fávero, e amanhã eu trato com ele. Então, uma salva de palmas ao nosso grande líder da Cobrap do Brasil. Pessoal, nós estamos aqui à vontade, sabe por quê? Porque aqui estão alguns dos órgãos estaduais que sempre nos apoiaram, né, Felipe? E é emblemático nós termos a presença do coronel da Polícia Ambiental aqui, viu? Sua presença aqui é emblemática. Da representante da Secretaria da Agricultura. O IMA não veio, mas está com a gente também. Não é? Por quê? Porque os passarinheiros de Santa Catarina e do Brasil atuam há muitos anos na legalidade, homologado pelos órgãos ambientais estaduais e federais. Por isso que nós nos sentimos bem aqui no meio de vocês. Aqui não tem sacanagem. Aqui nós trabalhamos com legalidade, nós criamos com legalidade, nós comercializamos com legalidade, tudo dentro da lei. E por isso é que a gente está aqui para defender os pleitos da nossa categoria. Quero dizer a vocês que vocês são preservacionistas. Se não fossem os criadores do Brasil, são 600 mil, Sebastião. Algumas espécies como a ararinha azul, o bicudo, o curió, talvez já estariam extintos, se não fosse o banco de DNA dos criadores, não é isso? Vocês aquecem a economia, geram emprego, e vocês promovem o lazer através dos torneios. Faz parte da nossa cultura a criação de pássaros em ambiente doméstico. E, há pouco tempo, 2 deputados que não entendem, que não sabem como funcionam, o deputado Ricardo Izá e o deputado Célio Sturt, acho que não se elegeram mais, né, Sebastião? Célio, infelizmente, entrou, o outro já foi embora. Eles entraram com o projeto de lei 4705, e esse projeto, sabe o que ele propõe, Camilo? Ele propõe proibir a criação de pássaros em ambiente doméstico no Brasil. Olha que absurdo, são 40 milhões de pássaros que nós temos, é isso? Entre todas as espécies. Se soltar esses pássaros, eles vão morrer na natureza. Eu quero saber quem é que vai ser o carrasco disso. E aí, paz dos senhores e as senhoras, eu não estava no Congresso ainda, talvez, eu acho que Deus olhou para o setor e disse: volta, Darcy. E esse projeto passou, ele foi aprovado na Comissão de Cultura, que aliás nem deveria ter ido para a Comissão de Cultura. O que tem esse projeto com cultura? Ivan? E ele passou, só que ele foi para a Comissão do Meio Ambiente, não é, Sebastião? E aí o Sebastião me ligou, apavorado, vocês mandando zap para mim e tal, e o relator do projeto era o deputado chamado deputado Tato, de São Paulo, deputado ligado mais à esquerda, portanto, ligado ao meio ambiente, à ministra do meio ambiente, etc. E aí, eu atuei lá uma tarde, e nós conseguimos mudar o relator, e o relator é o deputado Charles da Bahia, e o chefe de gabinete do Charles é o doutor Alexandre, que é criador de curió. O parecer vai sair na nossa linha. Esse projeto vai morrer. Ele não vai morrer porque na Comissão de Cultura ele foi aprovado. Ele vai ser rejeitado na Comissão do Meio Ambiente. E aí, sabe para onde é que ele vai? Ele vai cair na minha mão na CCJ, porque eu sou membro da CCJ. E aí eu vou dar o destino certo, que vai ser arquivar esse projeto absurdo, sacana, contra os criadores do Brasil. Pessoal,
estamos junto com vocês. Vocês estão bem representados, com os deputados estaduais, com as autoridades, com os órgãos ambientais. Eu só lamento que o MAPA e o IBAMA não estejam aqui. Nós não queremos briga com ninguém, mas nós não vamos abrir mão do nosso direito. Sebastião, de forma alguma, nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, presidente Ivan, por questões ideológicas. Nós estamos com a lei, nós estamos no caminho certo, portanto a gente vai dialogar até o limite aceitável. Mas eu lamento muito que o IBAMA e que o MAPA não vieram aqui. Nós vamos tratar com eles lá em Brasília. Amanhã, inclusive, o Sebastião estará lá numa reunião. Pessoal, enquanto eu estiver na Câmara dos Deputados, e enquanto o Ivan, o Camilo, o Emerson, o Marcos estiverem na Assembleia Legislativa, nenhum projeto contra vocês vai ser aprovado dessas duas casas. Pode ter certeza disso. Grande abraço. Registro também a presença do Jonathan Reinert, ele que é criador de pássaros aqui também de Blumenau. Passo a palavra, então, a nossa querida Daniela Carneiro, do Carmo, nesse ato, representando o secretário Valdir Colato. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. E, em nome do secretário Valdir Colato, cumprimentar todos os deputados, né, os representantes das associações de criadores de pássaros e todos aqui presentes. Lamentar profundamente a perda do colega de vocês, estender nossos sentimentos e abraço à família. E dizer que o deputado Colato ele está bem sensibilizado, né, com todo esse pleito. E ele, inclusive, recebeu alguns de vocês, né, em seu gabinete, recebeu algumas proposições que poderiam ser ajustadas e feitas, né, com essa questão agora de convivermos com o vírus da influenza aviária. Ele nos demandou que estudássemos a proposição, que pudéssemos conversar com a SIDASC, que também está aqui nosso colega Ari e o Augusto, que são aqui de Blumenau, mas temos a Coordenação Estadual de Sanidade Avícola, repassamos para eles. O pleito foi levado ao Comitê Estadual de Sanidade Avícola, que é composto por vários membros de instituições diversas, mas sentimos muita falta de um representante de vocês, e com isso também gostaríamos de convidá-los para fazer parte efetivamente do comitê, que é uma discussão bastante técnica, mas é importante ter o representante de todos os setores envolvidos com a sanidade avícola, né? Então, hoje, a gente tem membros tanto da academia como das universidades, Embrapa, SIDASC, EPAGRE, do setor privado, né, da FAESC, FETAESC, também temos a questão ali das agroindústrias, né, Sindicarne, a CAVE. Então, seria muito importante a participação de vocês para trazer todas essas demandas, não só essa, mas como outras que possam vir, para o comitê e debater tecnicamente. E o comitê ele subsidia as decisões a nível estadual, né? Então, toda essa questão da influenza aviária, a gente tem acompanhado e discutido dentro do comitê. Então, lá é a instância ideal para discutir também esses assuntos a nível estadual. Quanto à proibição, a suspensão, né, dos eventos de pássaros, ela ocorreu num momento que para a gente foi um momento muito delicado, né? O país nunca tinha tido o registro desse vírus, era uma doença exótica até então para o país, apesar de outros países conviverem com a doença. Só que o Brasil ele é o maior exportador de carne de frango do mundo. E, aliás, é o maior exportador, mas produtor é os Estados Unidos. E então, para a gente, ele representa muito, a avicultura é uma atividade econômica muito forte. E Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador. Somente no ano passado, o Estado exportou mais de 1 milhão de toneladas de carne de frango, faturando 2,2 bilhões de dólares. Então, são famílias rurais que sustentam essa atividade, que faz parte de mais de 20% das exportações do Estado.
E então há uma preocupação muito grande com essa atividade, porque se a doença entrar na avicultura comercial, o Estado quebra, deputado. Infelizmente, tá? São empregos, é renda, são famílias, comércio. E para a gente conseguir... Por gentileza, a diretora está falando um assunto muito importante aqui, nós precisamos ouvir. Obrigado. Obrigada. Então, assim, com base em todo esse impacto que a doença poderia causar ao Estado e ao país, que foram tomadas medidas muito restritivas nesse primeiro momento, quando a doença chegou em nosso território. Graças a Deus, a doença não chegou na avicultura comercial. Então, o país ele continua sendo considerado área livre de influenza aviária de alta patogenicidade. Nós não temos registro na avicultura comercial. Mas só em Santa Catarina nós tivemos 11 casos. Né? No Brasil já são 109 casos confirmados da doença. E, infelizmente, na semana passada, a gente teve o registro da doença em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E isso nos preocupou, porque a doença estava tendo um comportamento só no litoral do país. E agora internalizou. E há uma preocupação muito grande que agora em outubro e novembro, como essa doença ela é trazida né, pelas aves migratórias, agora em outubro e novembro nós temos o retorno das aves do hemisfério norte. E elas vão fazer um caminho agora, através da rota que a gente chama Brasil Central, vai passar pelo oeste do estado, que é onde concentra a nossa maior produção de aves. Então, a preocupação ainda é muito grande, a gente está no estado de alerta, o estado está com um decreto de emergência também, instituído dia 20 de julho, por 6 meses. E, quanto à suspensão dos eventos, a gente não quer dizer que vai ser para sempre, pelo contrário, a gente sabe, né, da importância de cada um de vocês que estão aqui. Nós, inclusive, autorizamos os eventos. Hoje, se pegar o nosso calendário de eventos agropecuários, mais da metade são eventos de pássaros. Né? Então, a gente apoia, a SIDASC também, fiscaliza. Todo final de semana tem evento. Tinha, né, no caso. E foi uma pena a gente realmente ter que tirar até do calendário. Mas foi por esse motivo maior, né, em prol realmente da preservação do estado sanitário do Brasil e de Santa Catarina. Mas como a doença chegou, a gente vai ter que aprender a conviver com ela e não deixar que ela entre na avicultura comercial. Então, todos nós aqui temos essa responsabilidade, né, e principalmente também quem lida com aves, porque o risco para vocês, no caso, pode ser baixo, mas ele não é zero. Né? E os eventos, como é aglomeração de pessoas e de animais e circulação de pessoas, ele tem um risco. Né? Ele não tá, as pessoas estão transitando os animais, com os animais também. E tudo isso a gente conhece, sabe? Só que assim, a gente tem que regrar, a gente vai ter que normatizar, a gente vai ter que dizer como fazer. Né? Então, todos juntos chegarmos num consenso de como conviver com esse risco que a influenza aviária, até mesmo para proteger os animais de vocês. A gente sabe que esses animais têm um valor significativo, tanto econômico, como também sentimental, né? E também de preservação ambiental. E a gente está falando, essa doença, a influenza aviária, ela não é só um problema da avicultura comercial, ela é um problema de fauna, né, comandante? Tem alguns países que têm algumas espécies que já estão correndo risco de extinção, porque a mortalidade é muito alta. Então, a gente vai ter que continuar monitorando, controlando e agindo com muita rapidez. Até o papel de vocês aqui é nos ajudar realmente com a biosseguridade. Em casos de suspeita de algum sintoma de nervoso ou respiratório, ou mortalidade súbita ou alta, avisar, comunicar a SIDASC, mas jamais baixar a guarda e, pelo contrário, reforçar. Mas, como o Felipe falou, a gente não quer que daqui a pouco comecem a ocorrer eventos clandestinos, porque aí vai ficar pior. Né? As pessoas vão começar a esconder se tiver alguma doença, se tiver algum problema, e aí a disseminação e a situação só piora. Né? Então, assim, é uma situação muito delicada. A portaria do Ministério da Agricultura, 587 de 2023, desculpa, ela é de maio, de 22 de maio. E ela
declarou o estado de emergência por 180 dias. E nessa portaria, ele determinou, colocou a suspensão como por um período indeterminado. Mas, até o Ari estava me lembrando, se ela é 180 dias, provavelmente agora, dia 22 de novembro, ela vai ser ou atualizada ou revogada. Eu acredito que vão ser novas medidas, porque a gente ainda está passando por casos da doença, né? Então, há sim uma esperança. Fico satisfeita de saber que o colega vai estar lá em Brasília amanhã, porque a conversa tem que ser diretamente com eles, porque é uma determinação ministerial, né? E nós aqui, como secretaria, como SIDASC, nos colocamos à disposição, né, para pensarmos juntos numa solução, para discutir, para debater, para levar para o comitê, discutir com o setor avícola, também comercial, né, para mostrar a segurança de todo o processo, né, e que não vai atingir também a cadeia, né, comercial, porque todos nós aqui somos responsáveis por essa importante conquista sanitária que a gente tem, né? O nosso Estado nos dá muito orgulho. Então, a gente não quer proibir para sempre, a gente não quer acabar com a atividade de vocês, pelo contrário, a gente quer apoiar, quer que, né, tudo corra bem, que os animais permaneçam saudáveis, que vocês continuem evoluindo e tendo sucesso na atividade de vocês. E é isso, a gente fica à disposição. Uma salva de palmas. Secretário, eu queria aproveitar para logo depois passar a palavra para o deputado Camilo, perguntar para a Daniela se a secretaria pode ajudar na construção de um protocolo de biossegurança. Fazer um protocolo de biossegurança para que a gente possa avançar no sentido de liberar os torneios o mais rápido possível. A portaria pode nos ajudar na construção desse protocolo? Então, na verdade, para poder liberar, a gente precisa de uma normativa federal, né? Mas aí depois a gente pode regrar a nível estadual, porque nós não podemos ser menos restritivos do que a normativa federal. Mas podemos, e inclusive nós sabemos que vamos ter que... a gente já chegou a conversar com alguns colegas, né, sobre essa possibilidade de, quando retornar, como que a gente vai fazer, como que a gente vai controlar, de forma acessível para todos, porque vai ser muito importante a gente ter rastreabilidade desses animais, né? Como, da onde ele, a origem, o destino, a questão dos eventos, todo um controle sanitário, principalmente dentro de eventos. A gente sabe que vocês já propuseram algumas situações naquele documento que entregaram para o secretário, e é mais ou menos sim naquela linha, né? Atestar a sanidade dos animais, só participar animais realmente sadios, a quantidade limitada, como que vai ser feita a entrada, desinfecção, até de, né, pessoas, veículos, o que precisar, né, Ari? Dependendo da situação, não vai poder acontecer, se tiver detectado em alguma região que está realmente com uma problemática, tendo uma investigação epidemiológica, então tudo isso a gente vai ter que colocar. Mas a gente pode, sim, e está à disposição. São protocolos mínimos de biosseguridade, né, para proteger realmente até os animais de todos vocês. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Camilo Martins. Boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos aqui em Blumenau, da terra do meu grande amigo e propulsor dessa audiência pública, Ivan Nades. Fiz questão de estar aqui presente, primeiro para prestigiar você, mas todas essas pessoas que estão hoje aqui. E eu quero cumprimentar aos presidentes de todas as associações, na pessoa do Valmir, que é o presidente da Associação de Criadores de Pastos, lá da minha querida Palhoça. Quero cumprimentar o vereador Zunga, que veio comigo também, mas não posso deixar de citar o Emerson, deputado estadual, o nosso querido amigo Marcos da Rosa, que é aqui de Blumenau, que teve que se ausentar, deputado estadual, mas está junto conosco nessa causa. Cumprimentar o presidente da federação, Felipe Linhares, um amigo, um procurador de carreira da cidade de Palhoça, um grande defensor da Associação dos Criadores de Pássaro, o nosso presidente da Federação Nacional, Sebastião, todas as pessoas aqui envolvidas. Mas é para vocês que eu serei bem breve nas minhas palavras. Eu fiz questão de estar hoje aqui, sair lá de Palhoça, para me dizer que estou apoiando a causa de vocês, porque eu tenho um grande amigo que é o deputado federal Darcy de Matos, é uma pessoa que sempre defendeu vocês
e sempre me buscou para ser um parceiro, porque a criação de pássaros, os torneios de canto, a exposição, além de ser histórico e cultural no nosso estado de Santa Catarina, ele tem raízes profundas na vida de cada um de vocês. E digo isso porque meus pais, meus tios sempre tiveram pássaros, e isso é uma paixão. Não é o torneio em si, é muito mais além do que isso. Então eu quero colocar à disposição de vocês. Eu acho que o Darcy fez um bom encaminhamento para amanhã em Brasília, mas como falou a representante aqui da Secretaria de Agricultura, e temos que agradecer o secretário por ter feito o encaminhamento, o governador Jorginho, é uma pena não estar aqui hoje nenhum representante do Ministério da Agricultura, porque nós temos que ter uma definição, porque é toda a preocupação que expôs aqui a Daniela, que me antecedeu. Se nós não tivermos uma definição, a clandestinidade vai acontecer, não tem fiscalização que vai dar conta. Lá em Palhoça, todo sábado, é 1.200 pessoas que estão lá levando o seu passo. Isso é uma cadeia de muitas pessoas envolvidas, seja o vendedor de gaiola, seja aquela pessoa que tem o seu barzinho lá na associação, seja a venda, a comercialização, isso gera muitos negócios. Então, a título de encaminhamento, Ivan, eu acho que além do documento demonstrando essa belíssima reunião no dia de hoje, nós temos que ir a Brasília, se caso necessário for, levar esse encaminhamento, mas nós temos que ter uma autorização com uma regulamentação. Nós não podemos ficar nessa indefinição, porque essa indefinição, e a Daniela foi muito feliz que tem uma preocupação muito grande com a sanidade, mas a clandestinidade está acontecendo. O que nada pode, pode tudo. Então nós estamos aqui pedindo, a título de encaminhamento, que nós, nesse documento dessa audiência pública, saia esse pleito, e eu não tenho dúvida que o Darcy de Matos está lá em Brasília, que vai nos acompanhar no Ministério da Agricultura, para nós levar esse encaminhamento e tenha uma definição o mais rápido possível para a liberação dos nossos torneios de canto e exposição de passo. No mais, fico à disposição. Camilo Martins, deputado estadual, a todos vocês, Gabinete 10 na Assembleia Legislativa. Um forte abraço. Convido para fazer uso da palavra o gestor regional da SIDASC, Wari Schilaggenhausenfer. É isso? Neste ato, representando o presidente Celes Reginas de Matos. Boa noite a todos. Boa noite, deputado estadual Ivan Nats. Cumprimentando ao deputado Ivan Nats, cumprimento a todos aqui presentes. Também agradecimento especial à ABC Pássaros, que aqui está sediando esse evento. E agradeço também pelo convite nesse evento. A SIDASC é uma empresa pública ligada diretamente à Secretaria de Estado da Agricultura, assim como as nossas irmãs EPAGRE e o SEASA. São 3 empresas ligadas à Secretaria de Estado da Agricultura. A missão da SIDASC é executar as políticas de defesa sanitária animal, vegetal e o serviço de inspeção estadual. Na execução da defesa sanitária animal, a razão por nós estarmos aqui hoje, a gente faz a execução da defesa sanitária animal através de legislação, tanto de legislação federal como estadual, e também por portarias delegadas diretamente pela Secretaria de Estado da Agricultura. Nós executamos os programas sanitários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através das instruções normativas e dos decretos. Um dos decretos que hoje nós estamos discutindo é a suspensão dos eventos agropecuários que envolvam a participação de aves domésticas, comerciais e também da fauna exótica, os pássaros, aqui que vocês estão representando. Sabemos
da importância econômica que esses eventos têm para vocês, mas queremos explicar que a SIDASC é um órgão executor. A gente executa a legislação. Hoje temos uma legislação impeditiva e ela faz com que nós orientemos vocês e não tramitamos eventos dessa natureza para a Secretaria de Estado da Agricultura autorizar. É em função dessa legislação que a gente também ficou de mãos atadas e vocês ficaram impedidos de realizar esses eventos. Nós nos solidarizamos com vocês e junto com a Secretaria de Estado da Agricultura, no que for preciso, se for preciso regrar a equipe da Sanidade Avícola do Estado de Santa Catarina na SIDASC, vai estar prontamente ajudando a Secretaria de Estado da Agricultura para realizar uma normatização dos eventos, caso o Ministério da Agricultura se assim o Ministério da Agricultura liberar e existir um regramento especial para esse setor tão importante. Eu agradeço mais uma vez o convite e estamos à disposição aqui na SIDASC. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Celes. Obrigado, Ari. Mando o nosso grande abraço à presidente Celes Regina. Tem sido uma grande gestora da SIDASC. Acho que a palavra dita aqui por ti, Ari, é uma grande certeza de que nós já avançamos muito hoje na nossa audiência. Convido para fazer uso da palavra nosso deputado estadual, Emerson Stein. Oi. Gente, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o deputado Ivanates, parabenizar por essa audiência pública. Quando ele nos comunicou a bancada do Vale do Itajaí, imediatamente eu comuniquei todos os deputados e estou aqui em nome dos 9 deputados, incluindo o Marcos da Rosa, você, para que a gente esteja aqui junto nessa luta dos passarinheiros. Quero cumprimentar aqui o deputado Dacide Matos, o lutador de vocês. O deputado Dacide Matos falou uma coisa muito importante aqui, né? Tem deputado em Brasília que não sabe o que está fazendo lá. Semana passada eu tive numa audiência pública lá em Brasília, da pesca, onde o deputado fez um projeto de lei querendo acabar com a pesca do arrasto, sem saber o que é a pesca do arrasto. E agora o deputado quer acabar com os torneios e com esse movimento dos passarinheiros no Brasil. Essas pessoas não podem nem se eleger, né? Eu acho que o eleitor tem que saber em quem votar realmente. Parabéns, deputado Dacide Matos. Ainda bem que você voltou para Brasília. Ainda bem que você está lá para defender essa classe e defender aqueles que fazem realmente com gosto e com amor, que é a classe dos passarinheiros. Em nome do Marcelo Câmara, lá de Itapema, o presidente da associação, e também o Xavier, meu amigo lá de Porto Belo, quero cumprimentar aqui todos os passarinheiros, todas as associações que estão aqui unidos nesse objetivo e nesse propósito. Parabéns pelas palavras do nosso amigo doutor Felipe, e quem trouxe aqui a sua experiência, e quero cumprimentar toda a mesa aqui presente, inclusive os que representam o governo do Estado. Mas quero deixar aqui o nosso mandato à disposição, a Assembleia Legislativa está do lado de vocês, e tenha certeza que amanhã, estando em Brasília, o deputado Dacide Matos e também o presidente da associação vão procurar rever essa situação dessa portaria. Eu fico imaginando o porquê que eles não fazem o contrário, como eu falei lá em Brasília. Por que eles não fazem o contrário? Primeiro conversar com a classe, primeiro conversar com as associações, para depois ver a regulamentação. Não, eles baixam de cima para baixo e depois tem que ser o contrário. Se tivessem conversado com cada um de vocês e com as associações, com os deputados, com o governo do Estado, eu tenho a certeza que eles não fariam essa portaria. Eu tenho a certeza que eles não fariam esse absurdo. Eu, quando fui prefeito de Porto Belo e cedi o ginásio de esportes
para realizar os torneios, as exposições. É a coisa mais linda do mundo, organizado, limpo. E tenha certeza de que vocês também são assim, com associações de vocês e com o trabalho que vocês fazem nas casas de vocês. Ninguém quer prejudicar ninguém com um passarinho que custa tantos R$1.000, que às vezes a gente cuida mais do passarinho do que a gente mesmo. E tenha certeza que quando esse período agora da gripe aviária, nenhum passarinho morreu na mão de nenhum de vocês. É ou não é? Então é isso que tem que ver. Eles têm que ver de cima. Primeiro conversar, para depois realizar o absurdo que fazem com a postaria. Então contem conosco, estamos à disposição. O gabinete 037 da Assembleia está à disposição de vocês e também do deputado Ivan Nath e de todas as classes aqui representadas, associações. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, deputado Emerson. Ele que é verdadeiramente um homem muito preocupado com a pauta. Logo que soube da audiência pública, me procurou no gabinete para colocar a bancada estadual à disposição dos criadores para que a gente pudesse realizar a mais produtiva audiência pública do setor já realizada. Parabéns, deputado Emerson. Convido para fazer uso da palavra o comandante da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, nosso respeitoso coronel Robson Xavier Neves. Boa noite a todos. Nosso cumprimento especial ao deputado estadual Ivan Nath. Parabenizá-lo por esse evento tão importante, né? Uma espécie até de prestação de contas com a sociedade, né? Já que nós estamos aqui como funcionários públicos e, diante disso, temos que prestar contas aos senhores que fazem a máquina do Estado funcionar através dos seus impostos. Então, não poderia deixar de estar presente aqui. O próprio assessor do deputado Renato fez o contato comigo e nós estamos aqui justamente para quebrar esses paradigmas, deputado Daci, já que nós somos pessoas. Meu próprio pai criava passarinho também, mas em casa eu não optei por esse mesmo caminho. Mas se nós gostássemos sempre da mesma coisa, seríamos robôs e não seres humanos, né? Cada um tem a sua opção de diversão. Estamos aqui à disposição, mais como ouvintes, né? Já que nessa questão da gripe aviária ficamos muito mais como órgão de apoio do governo estadual para apoiar as ações aí da Secretaria de Agricultura, bem como da própria SIDASC, né? Então, estamos aqui como ouvintes e estamos sempre à disposição também como Polícia Militar Ambiental. Nós somos um órgão especializado da Polícia Militar, estamos aí também para proteger as pessoas através aí da prevenção do meio ambiente. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Assim que o vereador Maurício Gol usar a palavra, nós vamos abrir para as inscrições. Quem é que está fazendo as inscrições? Você é secretário municipal, né? Da onde? Não, mas aí tem que esperar, tá? Tu quer falar de um? Sim, depois sim. Mas vamos abrir inscrição. Quem é que vai colher as inscrições? O Roberto, esse menino de verde. Nós vamos abrir as inscrições para 5 pessoas da plateia, presidentes de associações. E se der mais tempo, porque nós temos um prazo regimental, então a gente abre para mais 5. O Roberto está à disposição. Vai fazer uso da palavra agora, em nome dos vereadores, o vereador Maurício Gol, ele que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar vivendo este momento. Quero cumprimentar o deputado estadual Ivan Nath, conduzindo essa audiência, e parabenizar. Cumprimento também o deputado Darcy de Mato, deputado federal. Cumprimento o Emerson Stein, Camilo Martins, que esteve aqui, o deputado Marcos da Rosa, nesse momento importante. Blumenau, deputado Emerson, doutor Felipe, está triste, em silêncio, aos domingos de manhã, na cidade de Blumenau. E não é só na cidade de Blumenau, isso é no estado de Santa Catarina e no Brasil.
sou contrário a essas duas portarias, justamente que defende vocês da atividade legal, vereador Adriano, que está aqui comigo nesse momento. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura da cidade de Blumenau, da Câmara de Vereadores, me coloco favoráveis ao movimento de vocês. Hoje é a voz de vocês, trazendo essa demanda, onde eu conheço muitas pessoas que estão aqui. Cito o Teco, lá da região do Progresso, cito aqui o Rolensky, lá da região do Progresso, que, doutor Felipe, que são criadores, que fazem a sua atividade legal, como todos que estão aqui nesse momento importante, participando dessa primeira audiência pública, e com razão. Hoje é um momento importante, valorizando a atividade de vocês. Então aqui me coloco à disposição. Eu tive uma participação importante do doutor Felipe, deputado Ivanates, como então suplente de vereador em 2013. Justamente um projeto de lei de minha autoria, que foi o Guia de Transporte Animal, justamente para o seu criador da região sul e também da região norte, poder transportar o seu pássaro, justamente para participar dessa competição saudável que são vocês, que é a participação de canto, o qual eu tive a participação importante, vários domingos aqui prestigiando esta associação. Mas hoje ela está triste, está em silêncio, mas hoje a voz de vocês é muito importante. Sou favorável à solicitação de vocês, nesse momento importante, doutor Felipe, que é atividade legal. Vocês estão aqui porque vocês estão fazendo atividade legal. Isso não podemos deixar de valorizar. Um abraço, boa noite a todos. Parabéns. Obrigado, vereador Skol. Sugiro às câmaras de vereadores fazer uma moção de apelo ao Ministério do Meio Ambiente para a revogação da portaria. Então, os vereadores aqui presentes, deputado Maurício, vereador Maurício, vereador Adriano Pereira, vereador Melato, todos os vereadores, né, fazer uma moção de apelo ao MAPA, solicitando a revogação da portaria. Todos de acordo? Todos de acordo, muito bem. Então vamos contar com as câmaras de vereadores nesse sentido, tá ok? Convido para fazer uso da palavra nesse microfone aqui, pelo tempo de 2 minutos, o senhor Rafael Bonfim. Ele é diretor jurídico da Associação de Joinville. Diretor jurídico da Associação de Joinville. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Ivanates, presidente da Federação, doutor Felipe, presidente da Cobrap, Sebastião, meu amigo deputado federal Darcy de Matos, e no mais sinto todos cumprimentados. Presidente, eu venho aqui não só para falar de torneio, mas venho falar de outro problema que a gente está acontecendo, que é bloqueio do cadastro do CISPAS. Estamos hoje com todos os cadastros de CISPAS bloqueados, ninguém pode transferir nenhuma ave para nada. Estamos com um sério problema nesse quesito. E eu, presidente, venho aqui, em nome da Associação de Joinville, pedir ao presidente, ao deputado Darcy de Matos, para que interceda lá. Se precisar da minha ajuda, eu estou à disposição. Por quê? A gente tem que parar de pensar que criador de passarinho é traficante de passarinho. Criador de passarinho amador é o cara que trabalha, que é o cara que acorda de manhã cedo e vai lá, faz o que dá para fazer pelo passarinho. O traficante de passarinho, esse sim deve ser combatido pela Polícia Ambiental. E eu vejo lá em Joinville e atuo nessa área, a Polícia Ambiental faz o trabalho dela. Faz o trabalho dela, mas o que eu vejo hoje? Uma legislação que ajuda o criador, o traficante de passarinho, a fazer o errado. Por quê? A Polícia Ambiental vai lá, notifica, prende as aves, notifica-se ele lá por uma multa, responde um processo criminal, chega lá nesse processo criminal, faz um termo de ajuste de conduta, vai para casa, está tudo certo. Paga uma multa, o que acontece? Os criadores amadores que estão aqui,
esses que estão aqui, esses são certos. Trabalham para chegar no melhor. E esses que estão errados, acham que nunca vai dar nada. Então é assim, primeiro a gente tem que pensar numa qualidade de vida melhor para os criadores, trabalhar melhor para os criadores, eu tenho uma opinião própria, que é todos os órgãos ambientais fazer um certificado, vamos homologar esses criadores, ajudar esses criadores a ter uma melhor aparência para a sociedade. Porque trago números aqui, ano passado foram queimados 2,8 milhões de hectares no país. Foram usados no mundo 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. Mas os culpados por estar acabando os passarinhos somos nós. Não são quem está queimando, não é quem está jogando coisa lá. Nós somos os culpados. Então, presidente, me estendendo um pouco os seus 2 minutos, só para finalizar, trago aqui informações da própria Cobrap, que diz que temos hoje um faturamento de 1,7 bilhões no país de reais em toda essa classe. Cerca de 120 mil empregos diretos. Então, assim, a agricultura viária tem o seu faturamento? Tem o seu faturamento. Mas nós também fizemos um faturamento e trabalhamos para um país melhor. Então, assim, nós não podemos só dizer que ave de comercial é o certo, mas a nossa também é o certo, porque a gente também produz para o país e tenta fazer um país melhor. É isso que a gente quer. Então, assim, me coloco à disposição. A questão de torneio é uma questão sanitária, mas o que eu vejo hoje ninguém chamou os veterinários que estão o dia todo lá no torneio, olhando gaiola por gaiola, gaiola por gaiola, para ver como de fato ocorre um torneio, para ver como há essa aglomeração, porque não adianta a gente chegar aqui com uma aglomeração e dizer assim, a partir de hoje, esse ginásio aqui pode 30 gaiolas. Não adianta nem fazer torneio com 30 gaiolas. O passarinho, para quem não conhece, alguns de vocês não devem conhecer, aqui todos conhecem, ele tem um rendimento. E não adianta eu pegar um trinca-ferro, por exemplo, e botar 4 metros de distância um do outro, e nós aqui com máscara, que não vai adiantar nada. Então, assim, ou faz o regulamento, que é o regulamento orientado pela Cobrap, pela federação, pelas associações de clube, a gente tem o regulamento, esse é o regulamento. Chama esse pessoal do Ministério da Agricultura e do IBAMA, que é um desrespeito, eu digo, com essa comissão de Estou concluindo, presidente. É um desrespeito com essa comissão não ter vindo aqui hoje, porque são os maiores interessados que a gente precisava conversar e não vieram. Então, assim, presidente, a Associação de Joinville se coloca à disposição, eu me coloco à disposição. O que precisar explicar para cada um deles do que é necessário para realizar um torneio, para que a coisa aconteça, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado, desculpa o horário. Obrigado, parabéns. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rafael. Ótimas palavras, é isso aí mesmo. Só queria registrar que todos aqui participam dos torneios com bastante frequência, tá? Queria convidar para fazer uso da palavra o seu Valdir de Oliveira, de Tubarão. Depois o presidente vai fazer uma intervenção após todas as falas, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos da mesa. Boa noite aos presentes. Eu vou me ater a uma informação técnica que o IBAMA mandou para o pessoal do Ministério Público, lá da Bahia, porque o pessoal da Bahia, da Associação Bonfinense, entrou com um processo na Justiça, pedindo a liberação e a explicação do motivo das transferências estarem sendo suspensas. Muito bem, esse documento tem em torno de 7, 8 folhas, e eu creio que muita gente não leu, e muitas vezes as pessoas não têm tempo para ler,
e eu tive o cuidado de ler e fazer a minha interpretação. Nesse documento, o pessoal do IBAMA passa uma informação técnica. Quando cai um viaduto, o Ministério Público pede ao engenheiro formado uma informação técnica. E esse engenheiro obrigatoriamente vai ter que falar a respeito do projeto, a respeito da ferragem, a respeito do concreto, aonde deu errado para isso acontecer. Ou seja, uma informação técnica para a justiça tem que ter todas as informações para que o juiz receba e avalie tudo o que foi colocado na informação técnica. Pois bem, nesse documento, eles dizem que são 444.441 criadores e 253.868 apenas são regulares. E para reduzir bastante o ofício, ele diz que em 2020 foram feitas 591.818 transferências. E muita gente deve estar pensando, tudo isso? Esperem. Logo em seguida, ele diz que foram feitos no total entre transferência, ou seja, o que sai do meu criatório e o que vem para o meu criatório, mais 500 e tantas mil, totalizando 1.100.000 movimentações entre transferências e recebimentos. E ele disse que de 2004 a 2020 houve um total de 10.491.000 movimentações. E o juiz chega lá, tudo isso? Que absurdo! É a primeira interpretação do juiz. Por quê? Porque, a meu ver, aqui houve omissão de informações. Uma informação bem dada teria dito assim: são 253.868 criadores. Cada um pode criar 35 aves. Um total de 8 milhões de aves. Mais de 8 milhões. Quantas foram criadas? Ele não diz. O mais importante, ele omitiu. Ele não disse quantas aves cada pessoa pode criar. E mais, ele não disse que cada criador amador, por lei, por norma, pela instrução normativa número 10, ela diz que cada criador pode ter até 100 aves na sua residência. Isso ele também não disse. Ele deveria ter dito que 253.868 pessoas criando 100 aves em casa, teríamos o direito de criar 25.386.800 aves. Isso ele não disse. Ele disse que existem 3.500.000 aves em cativeiro. Então, senhores, uma informação técnica tem que ser baseada em legislação. E ainda por cima ele diz que esse 1.100.000 transferências não condiz com a criação amadorística. Mas ele não tem que dizer o que ele pensa, ele tem que mandar informação técnica. E a informação técnica tem que dizer quantos criadores são, quantos se pode criar e quantos pode transferir. Aí o juiz vai receber essa informação e vai dizer: se pode criar 25 milhões e só tem 3 milhões e meio, vocês estão criando muito menos do que é permitido. Além disso, ele disse que estão aprofundando investigações lá de Uberlândia de 2020. Pô, já faz 3 anos, quase 4 anos, e não apuraram ainda. Por favor, vamos concluir. Que é uma quadrilha lá em Uberlândia procurando sonegar o cadastro. E aí, por isso, resolveram cancelar de todo mundo. Ou seja, todo mundo está fazendo parte de uma quadrilha, mesmo não sendo. Então, esse documento aqui, que foi para o IBAMA, mandou para a promotoria da Bahia, tem aqui uma série de questionamentos que, se quiser, depois eu posso deixar com o doutor Felipe e depois fazer
parte de uma moção questionando ao IBAMA esses quesitos que aqui estão, porque a justiça precisa saber o que a legislação diz e o que nós temos direito. Obrigado. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor Silvionei Cardoso Mendes, da Associação de Capivari de Baixo e de Tubarão. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de ter aqui, né? Em nome do Dr. Felipe, que é o nosso presidente, cumprimento todas as mesas, os pessoal da mesa. E hoje eu quero fazer duas perguntas para a nossa secretária, né? E para outras pessoas que queiram responder. Qual o crime um passarinheiro está cometendo em ter um pássaro na gaiola? Se ele paga a cada pássaro que nasce, se o pássaro não pode, eu queria fazer essa pergunta para a nossa secretária, que trabalha com Colato, meu amigo. Por que ave, galinha, está extinta de qualquer doença e o pássaro não pode? Transmite por pessoa. Tá, não pode ter culto, não pode ter igreja, porque trabalha com galinha. Eu queria saber por que o pássaro que a gente cria na gaiola, que paga nossos impostos, que a gente tem uma sede, Tubarão também tem uma sede própria, Capivari, que eu presido também, são duas associações. Falo no nome de todos os passarinheiros e quero fazer a pergunta para a secretária. Por que nós estamos trancados de fazer os nossos eventos, que são pássaros separados em gaiola separada? Bom, eu vou deixar sua pergunta no ar, porque já foi respondido. Não é daqui, é de Brasília e ela é de Santa Catarina. Então, depois o presidente vai falar, tá? Tudo bem. Outra pergunta que eu quero dizer para vocês. Qual crime um passarinheiro comete? Gente, olha os venenos no arroz, que morrem milhões de passarinhos. Olha torneios clandestinos. Então, regrem uma lei, fale para os presidentes de associação, vai ser tantas gaiolas, vai ser respeitado todos os limites da lei. Mas eu quero dizer em nome de todas as autoridades dessa mesa, passarinheiro não é bandido. Não é bandido. A gente fretou um ônibus de Tubarão, viemos 42 lugares, perdemos um grande amigo, um grande empresário que corre pela luta do passarinheiro. Então eu quero falar em nome de todos os presidentes, de todos os associados. Só quero deixar dito, analise o passarinheiro, Dr. Felipe, presidente da nossa associação, todos os deputados e senadores, lute por nós não somos bandido, nós temos uma classe que só faz amizade, nós não temos nada irregular. Pegue quem está irregular. Ah, mas o anel foi clonado. Crucifica aquele anel que foi clonado. Processe quem clonou. Mas eu não sou obrigado a pagar um crime que eu não cometi. Clonou, tranca a anilha, respondo na justiça. Só que eu não preciso, em nome de todos, que nós não somos bandido, processe quem fez a coisa errada. Muito obrigado a todos. Obrigado. Todos vocês. Parabéns. Parabéns, Silvionei. A gente conhece a tua história, a tua luta, a tua dedicação, o teu compromisso com a pauta. Você é um homem muito honrado, muito digno. E a Associação ABC Passos tem o prazer de tê-lo aqui conosco. Tá? Convido o último inscrito para fazer uso da palavra, o senhor Antônio Carlos, da Associação Sogra. Depois vai falar o presidente nacional. Boa noite, senhores. Eu queria primeiro cumprimentar a ABC, que teve a iniciativa e não foi citada. Foi citada? Vai ser citada. Desculpa.
Emerson, você falou a coisa certa. A coisa começa começa de cima, sem olhar para baixo. Nós moramos num país aonde se cura a gripe matando o indivíduo. É mais fácil matar o indivíduo para curar a gripe. Daniela, no protocolo de não ter problema na criação comercial, faz-se todo um protocolo. Só esqueceram de falar para o pardal e para a rolinha. Então, o passarinho em gaiola, esse é o prejudicado. Eu me dei ao trabalho, desde o dia que foi suspenso, fazer uma ampla pesquisa a respeito, para saber se isso realmente é por causa da gripe ou se é uma coisa política. Estão lembrados da vaca louca lá do Pará? Na semana seguinte foi suspensa a compra de carne do Pará. Quando surgiu o primeiro caso lá no Espírito Santo, eu apostei com um cidadão que está aqui, hoje o Sérgio, que iriam suspender o frango no Espírito Santo. Quando houve o primeiro caso no Rio Grande do Sul, eu falei, tem gente que vai correr para pedir para Santa Catarina suspender para voltar mais cedo, para os 90 dias mais cedo. Então, o que acontece? Esses protocolos, ele tem que começar a respeitar todos, ouvir todos, não somente de cima para baixo, porque não se cura a gripe matando o indivíduo. Protocolo funciona quando todo mundo respeita. E eu posso garantir uma coisa, eu conheço os 26 estados e mais o Distrito Federal. E esse estado, Santa Catarina, eu posso garantir que quando se tratar de pássaro é o mais respeitável, é o que mais cuida de pássaro. Eu tenho quase 70 anos e há 50 eu crio pássaros. Coronel, a hora que quiser pode ir na minha casa me fiscalizar, porque os meus pássaros foi eu que criei. Nós fomos surrupiados em 2 anos na pandemia. E estamos sendo surrupiados de novo. Deputado Ivan, se amanhã, outubro, normalmente, desde lá da época do IBAMA, a gente pedia as licenças para os torneios do ano que vem. E eu duvido... Nós fomos surrupiados nos anéis do IBAMA, nós somos surrupiados pelo IMA quando nós pagamos. O ano passado eu gastei 6 mil e tem muita gente que gastou dinheiro que não tinha nas licenças. E o IMA não repõe as licenças. Esse ano, e eu pediria para que o senhor se empenhasse, porque esse ano vai ter gente que não vai ter dinheiro para pagar a licença do ano que vem. Porque todo o nosso dinheiro foi drenado e eu gastei quase 6 mil de licença para nunca ter que fazer um torneio gelado. Eu posso até não fazer, mas gelado eu não faço. Então eu pago as licenças mesmo sabendo que eu poderei não fazer os torneios. E esse ano muita gente não vai ter dinheiro para pagar as licenças. Eu, por exemplo, não tenho, porque foi drenado todo o dinheiro. E não vai pensar que a associação fica rica. Não existe associação rica. Existe hoje a associação matando o cachorro a grito, que não tem dinheiro para pagar nada, nem a luz, e muito menos uma associação como a ABC, que tem que pagar secretário, como a ABC e como outras associações que pagam secretários.
Aquela conta que aquele cidadão fez, eu me dei ao trabalho de fazer. Eu fui nas agropecuárias para saber o impacto que isso tem nas agropecuárias. Eu fui nos criatórios de galinhas para saber o impacto que tinha. E eu notei uma coisa, Daniela. Eu encontrei uma rolinha perdida dentro do não sei como é que é o nome, é criatório de frango. Quer dizer, então esquecer de avisar a rolinha para não entrar lá dentro. Mas o culpado é o cara que tem passarinho na gaiola, que cumpre o protocolo, e nós cumprimos os nossos protocolos. Nós ainda precisamos que ninguém decida, porque Santa Catarina é um estado educado. Então é isso que eu tenho que dizer. Pense, eu ajudei a fazer a 17491, lá na PL 387. Eu sei como é que se movimenta dentro de Santa Catarina. E nos nossos 2 anos, surrupiado do nosso torneio, porque não, tinha que usar a máscara. Hoje a gente sabe que a máscara não tinha tanto problema assim. E agora, de novo, mais um ano. Nós pagamos lá, pagamos agora, e vamos pagar de novo, porque ninguém vai nos socorrer. Obrigado. Obrigado, Antônio. Boa. Obrigado, Antônio, grande criador de pássaros, preservacionista, pessoa de muito respeito. Registro também a presença do seu José Weg, representando esse ato, o líder do governo aqui de Blumenau, vereador Juvino Cardoso. Então, não havendo mais inscritos, registro mais uma vez a solicitação para que façam o cadastro através desse QR Code, e aqueles que puderem, assinem a lista de presença, para a gente checar, não faltar ninguém. Convido então para fazer uso da palavra o nosso presidente nacional da associação, e em seguida vamos dar os encaminhamentos. Vossa Excelência, a palavra. Pessoal, vamos lá. Gostaria de contar com o silêncio de todos, por favor. Eu vou passar alguns posicionamentos importantes para vocês. Nós deixamos para o final, para poder ouvir as perguntas, ver os anseios de vocês e alinhar com vocês todas as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito federal, tá? São ações que nós não demos publicidade, porque estamos aguardando a efetividade, mas como tem um encaminhamento já bem avançado, eu gostaria de trazer essa sinalização positiva para vocês. Desde quando saiu a portaria 572 e depois a prorrogação da proibição de torneios e exposições pela 582, nós desenvolvemos um trabalho técnico-científico junto à Coordenadoria de Prevenção de Saúde Animal da DSA e da Secretaria de Defesa Agropecuária. Amanhã nós teremos o terceiro ciclo de reuniões, onde nós teremos a devolutiva por parte do Ministério sobre os encaminhamentos que nós fizemos. Para que vocês tenham uma ideia, na primeira reunião, a Cobrap fez, representando o Sistema Confederativo Nacional, ou seja, todas as federações filiadas do Brasil, nós apresentamos tudo e a forma com que acontece os nossos eventos. Quando saiu a portaria 572, ela foi abrangente, né? Dado ao risco e que o Brasil não estava apto a conviver com a gripe, sendo que na Europa e outros países da América do Sul já convivem com isso há anos, veio uma medida drástica, uma medida radical, sim, onde não ficaram atentos às particularidades de torneios e exposições, de aves exóticas, de aves domésticas, de aves ornamentais,
cada uma tem a sua particularidade. Então, quando saiu, nós reunimos o grupo de aves da Câmara Setorial PET, do Ministério da Agricultura, a qual eu sou o coordenador do grupo de aves, e a Cobrap é uma das entidades fundadoras da Câmara Setorial PET. Nós cuidamos de toda a cadeia produtiva e cuidamos especialmente da parte de aves. Nós fizemos uma apresentação técnico-científica para o coordenador, Dr. Guilherme Takeda, que está responsável por toda a coordenação da gripe aviária no Brasil. Então, nós fizemos laudos fotográficos de tudo o que acontece num torneio ou em uma exposição junto com o grupo de veterinários da FOB. Especialmente, eu destaco, as nossas aves nativas são as únicas que permanecem permanentemente quarentenadas. Ninguém leva um passarinho no torneio com 5 trinca-ferro, com 5 bicudo ou com 5 coleiros numa mesma gaiola. Eles são permanentemente quarentenados, eles ficam isolados onde você cria, cada um na sua gaiola. Quando você prepara o pássaro para a competição, para o torneio, ele sai da sua casa encapado dentro do seu carro, ele chega no torneio individualizado, ele é colocado na estaca de forma individual, nenhuma outra ave tem isso nas exposições e nos torneios. Apresentamos laudos fotográficos disso, filmagens do acervo que a gente tem da Cobrap e mostramos, dentro do regramento, dos regulamentos da Cobrap, que os pássaros não têm um contato com o outro, eles têm uma distância mínima de 22 centímetros entre as gaiolas, eles ficam permanentemente isolados e, o mais importante, o estado fitossanitário dele é inalterado, ou seja, você sai da sua casa com ele isolado, leva no torneio e volta para sua casa no mesmo dia, às vezes vão passar de 3, 4 horas. Nenhuma outra ave recebe esse tratamento. Nós mostramos também fotografias e filmagens da criação amadora, de como são os cuidados, que esses pássaros, eles não têm contato com os pássaros domésticos, aqueles que vivem em vida livre, então o risco sanitário é muito baixo, né? Nós comentamos também, foi questionado pelo Ministério, a quantas pessoas manuseiam a gaiola no torneio, porque nós levamos foto da roda sendo montada num galpão como esse, sem nenhum pássaro, com distanciamento, depois colocando o pássaro na gaiola, depois todo apresentando, desencapando, mostrando tudo o que acontece, a realidade que nós vivemos nos torneios. Então, os médicos veterinários oficiais do Ministério, coordenado pelo Takeda, fizeram uma avaliação. Então, assim, as nossas condições de regulamento, falando de nativos, dadas as nossas condições, a gente tem uma sinalização muito boa que vai acontecer em breve, uma liberação gradual, provavelmente poderá ser introduzido alguns protocolos que os estados receberão como orientação, mas a base do que nós temos nos eventos de domésticos hoje é muito diferente do que acontece com exposições de aves ornamentais, aves domésticas e exóticas. Então, amanhã nós temos essa devolutiva, vamos analisar a proposta do Ministério de cumprimentos adicionais de biossegurança, né? Se for o caso, iremos cumprir, e como vai ser o cronograma. Tá? Nós estamos pressionando o Ministério para que tome uma atitude muito mais rápida, porque toda a cadeia produtiva nossa está sofrendo pelas duas coisas importantes que foram ditas aqui. Primeiro, a impossibilidade de transferência. E segundo, a impossibilidade dos torneios. Aí eu volto aqui e gostaria de conclamar cada um de vocês que fossem o multiplicador dentro da cidade de vocês. É o momento de unirmos forças, de darmos as mãos para poder passar esse momento tão difícil. Então, valorize o trabalho do seu clube, valorize o trabalho da federação e valorize o trabalho que é feito no sistema confederativo. Nem tudo a gente pode falar. Eu tinha o hábito de
falar determinadas estratégias aí de efeitos vexatórios de pessoas que não têm a reputação correta, começam a fazer áudios no WhatsApp e isso acaba trazendo mais prejuízos, porque dentro dos grupos de WhatsApp, nós temos uma série de pessoas contra nós infiltradas lá, e muitos, até X9, vendendo benefício para poder ferrar o criador, e estão aí nos grupos. Se você analisar no grupo de Santa Catarina, de outros estados, tem. Então, é um momento de estarmos unidos, um momento de fortalecer o clube, nós temos clubes passando por dificuldades, e nós precisamos, no máximo, da segunda quinzena de outubro, começo de novembro, voltar aos eventos, a gente ter a oportunidade do nosso congraçamento, a oportunidade de curtir o nosso hobby de forma legal e correta. Outra coisa que eu gostaria de informá-los, nós temos, e também não comentamos, vou passar em primeira mão para vocês, nós temos 3 processos administrativos correndo no IBAMA com relação à transferência. Um pelo próprio Ministério da Agricultura, através da Câmara Setorial, um pela Câmara Federal, com apoio dos nossos deputados, o deputado Arci, está correndo, e nós temos um processo administrativo da Cobrap com relação às transferências. Nós temos uma próxima reunião, agora no mês de outubro, e algumas medidas, às vezes um pouco mais severas, serão tomadas, né? Nós iremos, quando a gente fala nós, a gente fala da classe como um todo, a gente vai entrar no momento de separar o joio do trigo. Se nós não fizermos isso, nós não sobreviveremos. Eu dei a sinalização para vocês o ano passado e vocês não acreditaram naquilo que eu falei. Então, hoje nós temos aí uma guerra para sobreviver. Então, peço a vocês o seguinte, não pense só na transferência agora, não pense só no torneio agora. Pense que a nossa atividade precisa sobreviver nos 4, 5, nos próximos 10 anos. Esse que é o mais importante. Então, nós devemos dar as mãos para unidos sairmos dessa. E o primeiro desafio é vencer a gripe aviária, mostrando aquilo que nós somos capazes, a todos os controles de biossegurança que a gente tem. É o momento de cuidar do seu plantel, o momento de cuidar da criação, continuem criando, né, continuem aproveitando, senão é um ano a menos de genética que a gente tem, é um ano a menos de banco de dados que a gente tem. Então, eu gostaria de tranquilizá-los, pessoal. O momento é de calma e também, caso você veja na sua cidade as pessoas caminhando para um lado que não é o correto, sinalize, fala, pessoal, não faça isso. Você não está sendo beneficiado em ir num torneio ilegal, mas você está prejudicando a todos os outros. Porque esses exemplos são utilizados contra nós, contra a nossa atividade em todos os fóruns que a gente tem em Brasília. Tá bom, pessoal? Então, vamos torcer para que a reunião de amanhã avance, para que o Ministério tenha já uma posição, ou que nos dê um tempo para que isso realmente ocorra e haja liberação. Muito obrigado, deputado. Bom, antes de fazer os encaminhamentos, eu convido para vir aqui o Batata, o Edmar e o Jonathan da ABC, que pediram que esse evento acontecesse. A Batata trabalha no meu gabinete, está liberado para trabalhar a pauta dos passarinheiros de Santa Catarina, é um passarinheiro de coração. O trabalho dele lá no meu gabinete é atender vocês. E não é de agora, não. Já é de 4 anos que nós estamos fazendo isso aí, né, Batata? Vem cá, Jonathan. Agradecer o Jonathan. Uma salva de palmas para o pessoal da ABC aqui. Faz um belo trabalho. Fica aqui. Senhor presidente, nós queremos fazer os seguintes encaminhamentos para o pessoal que veio de Tubarão, veio de Laguna, veio de Florianópolis, de Palhoça, para que eles possam voltar para a sua cidade com um encaminhamento que efetivamente nós fizemos aqui. Então, vamos colocar em discussão, nós vamos cobrar da Cidasc e da Secretaria um protocolo, né, de biossegurança para a atividade, para o funcionamento dos torneios e das transferências. Então, nós vamos fazer cobrança, o protocolo tem que acontecer. Existem técnicos lá
com capacidade de produzir esse protocolo e de nos ajudar, inclusive, para derrubar a portaria. Um outro encaminhamento que eu gostaria de fazer é a criação do grupo setorial misto dos criadores e de pássaros e afins. Um grupo setorial, deputado Emerson e deputado Darcy, composto com representantes da categoria, representantes da Assembleia Legislativa, representantes da Câmara Federal, da Associação, do SIDASC, do IMA, do Meio Ambiente, um grupo setorial para que a gente possa ter um instrumento de diálogo e discussão das nossas pautas. Então, um grupo setorial dentro da Assembleia que vai tratar especificamente dos torneios e das transferências de pássaros aqui em Santa Catarina. Outra coisa, nós vamos comprometer, eu, o deputado Camilo, o deputado Emerson Stein, de apresentar um projeto de lei nos próximos dias na Assembleia Legislativa, revalidando as licenças expedidas de 2023 para o ano de 2024. Então, as licenças de 2023, se depender da Assembleia Legislativa, vão valer para o ano de 2024. Outra coisa, eu penso que nós temos que trabalhar o calendário de 2024. O calendário de 2024 tem que ser garantido. O calendário de 2023 ficou prejudicado, mas nós temos que garantir dos órgãos o calendário de 2024. Eu acho que isso aí é fundamental. Então, a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, a Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, ela vai trabalhar para cobrar dos órgãos o calendário, para que tenhamos o calendário 2024 garantido. Esse é o compromisso do deputado Emerson, do deputado Ivan, dos deputados lá da Assembleia Legislativa, do deputado Camilo. E, com relação aos encaminhamentos, nós temos conhecimento de que já existem algumas ações judiciais tramitando para a derrubada da portaria. Uma delas no Rio Grande do Sul, outra na Bahia. Eu acho que nós temos informações de outras ações judiciais tramitando nesse sentido. Nós vamos identificar essas ações e colocar a Assembleia Legislativa para atuar como homeschool dessas ações, ou seja, atuar como parceiras dessas ações que foram ajuizadas no sentido de derrubar essa portaria. Também é um compromisso da nossa Assembleia. E também, se houver, presidente, resistência do MAPA, o caminho mais adequado é a judicialização. Eu sempre, como advogado, militante, eu acredito que a gente tem que fazer o diálogo até o último momento. Mas quando o diálogo acaba, o caminho é o Poder Judiciário. O caminho é o Poder Judiciário. Porque senão isso não acaba... Senão vai morrer um tico-tico no fubá lá no Maranhão e eles vão parar com o torneio aqui, né? Vai pousar um maçarico, aquele passarinho que anda na praia lá em Ubatuba, e eles vão acabar com o torneio aqui. Então nós temos que judicializar se for preciso. Então eu acho que os encaminhamentos são esses nesse momento. Vamos aguardar o posicionamento lá de Brasília. Tem uma outra condição também que a gente pode conversar, deputado Darcy, é tornar essa atividade dos torneios essenciais em Santa Catarina. E a atividade essencial não está sujeita à portaria. Então, também é um encaminhamento que nós podemos trabalhar junto com o IMA. Só um minutinho lá atrás, o pessoal aqui. O pessoal lá atrás, aqui, o pessoal da frente não está podendo ouvir. O encaminhamento de transformar os torneios em atividade essencial tem uma saída jurídica perfeita, porque a partir da hora que a atividade é essencial, ela não pode ser mais gerida por portaria, só por lei. E aí a situação fica bem mais difícil para atuar sobre o setor.
não é uma tarefa fácil, mas eu tenho certeza, se a gente trabalhar com o pessoal do jurídico da associação, com a Associação Nacional, com os deputados da Assembleias, câmaras de vereadores, é possível transformar os torneios em atividade essencial e assim as portarias não teriam mais jurisdicionalidade sobre esse tipo de procedimento, só poderiam ser modificadas por lei. É uma outra alternativa também que nós vamos conversar. Enfim, acho que nós tivemos um grande pontapé inicial, mostramos, através da presença de vocês aqui, que as paralisações prejudicam Santa Catarina, prejudicam os nossos negócios, prejudicam os grandes criadores e prejudicam principalmente o meio ambiente. O meio ambiente é o grande prejudicado nisso tudo. O meio ambiente que, nesse período, não teve a sua atividade acontecendo, os criadores certamente não criaram nesse período e, fundamentalmente, desestimula a continuidade. E é isso que nós não vamos permitir. Nós vamos permitir que ninguém, nem no Congresso Nacional, nem na Assembleia, em nenhum lugar, desestimule a criação de pássaros e os campeonatos por todo o estado de Santa Catarina. Isso não vai ser tolerado, que nos desestimule a continuar com a nossa atividade. No mais, quero agradecer os funcionários da Assembleia Legislativa, que estão desde cedo aqui preparando para passar essa audiência. Essa audiência está passando na televisão para o estado de Santa Catarina inteiro, nas redes sociais também na Assembleia, e é de interesse de todos os catarinenses. Em todos os cantos de Santa Catarina tem alguém acompanhando essa nossa audiência. Então, uma salva de palmas para os funcionários da Assembleia Legislativa, que se dedicam muito a entregar a informação de qualidade e dar o melhor para todos nós. Deputado Darcy, membros da mesa, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Presidente, contem sempre conosco. Presidentes de associações, muito obrigado. Sem a presença de vocês aqui, nós não teríamos alcançado o sucesso que foi a nossa reunião. Voltem para casa, todos guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que o anjo esteja em cada veículo de vocês e vocês possam chegar com saúde e com perfeição em casa. Muito obrigado a todos e parabéns aos criadores de pássaros de Santa Catarina.